Essa semana foi. Essa é a semana de SMG4. Aqui no canal eu fiz a semana toda assistindo SMG4. Na verdade, segunda-feira não teve SMG4, mas, cara, é um recorde. Eu passei a semana toda assistindo SMG4. Enfim, hoje vamos estar assistindo a um resumo também do Analyze. Eu tô obcecado nesse canal, aparentemente. E é da história da primeira animação da Bleach chamada Metal Runner. Eu já tentei assistir, eu não consegui entender nada. Então vamos tentar descobrir o que é essa animação, né? Ah, e outro aviso, que começando a tocar uma música gospel aqui, perto da minha casa. Então se tiver um barulho de igreja, você já sabe o que Há um tempo aconteceu. atrás eu fiz um vídeo falando sobre as animações abandonadas da Glitch, vídeo que inclusive pegou 1 milhão de visualizações. E as animações em Da questão são porra. Meta Runner e Sunset Veteran Paradise. Sunset Então eu Paradise. pensei, por que não trazer um resumo dessas animações? E é isso que eu vou fazer. Meta Runner é a primeira animação lançada pela E também, tipo, eita, o que aconteceu aqui? Oxi, what the fuck? E, tipo assim, ele tem muito, tipo, de contexto do SMG4, né? Então, a... eu esqueci o nome dela. Mas essa mina aqui é do SMG4. Foi... primeira aparição dela foi no SMG4. E o Annalise tem esse contexto de... Que ele resumiu também, né? Glitch Todo o SMG4, Productions, que ele você sabe. provavelmente conhece por ter feito Digital Tu, Circus e tu, Murder tu, Drones. tu, E essa é uma animação que tu, tá tu, tu. acabada e tem 3 temporadas. Nesse vídeo eu vou resumir Três toda a história de temporadas, todos os caralho, velho. episódios dessas 3 temporadas. E eu nem preciso dizer que esse vídeo deu trabalho pra fazer, é só ver a duração dele. Mas eu confesso que o trabalho foi mais em, sabe, tipo, assistir tudo, fazer roteiro e tudo mais, porque a edição Sim, vai ser sim. simples, eu não quero colocar muitos elementos, até pra não tirar o foco da história, que em alguns momentos pode ser um pouquinho confusa. Mas é aquele confuso agradável, sabe? De que tem bastante coisa acontecendo, mas você começa a teorizar, começa a pensar o que vai rolar com os personagens. É realmente uma animação da Glitch, cara. Vocês vão ver que é uma É, animação da Glitch. Então, depois que você se as animações da Glitch sempre são assim, confusas, mas que são muito, assim, muito gostosinhas de você ir dissecando, olhando os detalhes, teorizar, tentar descobrir o que vai acontecer. inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, pode se sentar e ficar bem confortável, porque agora Hum, você vai entender Eu menti. Na verdade, não menti, né? Porque não sabe, eu não lembrava disso, mas eu não tinha assistido o Metal Run, eu tinha assistido Sunset Paradise e a não tinha história completa da primeira animação da entendido Glitch, nada. Meta Runner. Vamos nessa, cara. Bom, a gente começa a primeira temporada com a Austrália. antiga logo pandêmica da Glitch, com a animação já querendo se mostrar valer por ter Pandêmica. parceria com a Crunchyroll, associação com a Epic Oh, Games e suporte da AMD, caralho. só marca grande e influente no mercado. Apesar disso, eu Caralho, sei que a velho. animação pode parecer um pouco estranha e datada, mas isso é só na primeira temporada mesmo, as outras melhoram muito, confia em mim. Enfim, a história de Meta Runner Tá começa de bom, vamos verdade nessa. depois da abertura, porque Eu sim, vi cada esse temporada tem uma trecho. abertura. Aí um narrador explica que nesse mundo, videogames são tudo, e Silica City é um reflexo disso. Videogames são Silica entretenimento, é de silício, trabalho, né? Que é esporte, em feito geral é levado muito a os sério. Existem os chipzinhos e tal. jogadores casuais, existem os Chipzinho não, os speedrunners e processadores. existem os meta runners, jogadores que chegam a substituir partes do próprio corpo apenas para ter mais desempenho e precisão nos jogos. Como por exemplo, substituir o seu Ah, braço por um braço robótico, uma vibe meio cyberpunk. E falando em braço robótico, legal. nós temos a nossa protagonista, a Será que Cyberpunk foi inspirado em Metarunner? Tari, que acorda completamente Tá. confusa e tendo apenas alguns flashbacks de um doutor desesperado que parecia estar fazendo experimentos com ela ou com alguém, mas o experimento parece ter dado errado, tendo em vista o desespero dele e os gritos da moça, mas ela não se lembra direito do que aconteceu. Na verdade, ela não se lembra muito bem de Eita nada, e porra. quando ela começa a andar pelas ruas, ela se sente perdida, como se tudo fosse novo. Mesmo
E esqueceu de todo o arco dela em SMG4, cara. Assim, ela não tá assustada, ela parece mais Eu fazendo personagens de RPG. Ele tem amnésia, mestre. maravilhada. Ah, e só pra dar um contexto pra vocês, a Tari é uma personagem que teve origem nas séries do SMG4, e depois disso, ela se tornou protagonista de Meta Runner, ganhando assim uma série própria. Caso você não saiba, o SMG4, no caso, Mico! os Desculpa. irmãos Luke e Kevin Lerdwick, Que são os criadores da Glitch, né? Os CEOs. são os fundadores da Glitch. Sem eles e sem o sucesso do SMG4, a Glitch não existiria. E, consequentemente, é capaz que animações como Murder Drones ou Digital Circus não existissem também. Pelo menos cara. não da forma E também tem meu verso, cara. que a gente conhece. Sabendo disso, eu quero recomendar pra vocês a minha playlist Se Digital Circus não fosse da Glitch, ele iria ser 2D, cara. resumindo a lore do SMG4 para vocês conseguirem entender de forma fácil e em ordem cronológica tudo o que acontece nesse universo feito pelo fundador da Glitch. Muita gente pode ter desinteresse, achar que é coisa boba, e eu também pensava que era, até decidir assistir, e cara, é muito bom. Se você é fã da Glitch, você vai curtir SMG4, e claro, você vai curtir Meta Runner também. Inclusive, existem referências do SMG4 em Meta Runner. Mas ok, chega de propaganda gratuita pra mim mesmo, vamos continuar com a história. Enquanto a Tari caminhava, um grupo de pessoas vê o braço robótico dela e assumem que ela é uma Meta Runner, falando que Meta Runners são incríveis, que querem autógrafo, mas ela nem sabe direito o que é isso, o que é um Meta Runner. Quando pergunta... E pra quem não lembra, né, tipo, a Tari, que é a personagem principal de Meta Runner, ela é, tipo assim, super ficcional. Ela é super dentro, hiper focada em videogames, tá ligado? No SMG4, né? E, tipo assim, ela é muito melhor do que muita gente jogando jogos, tá ligado? Então... de qual empresa ela não sabe o que responder e diz Tess Corp, que é o nome de uma empresa que ela viu. E aproveitando a deixa, ela vai até a loja dessa empresa, que vende aparelhos eletrônicos e é um dos maiores nomes no eSport. A Tari caminha até uma sala na loja que tinham várias pessoas torcendo por uma Meta Runner que estava tentando quebrar o recorde de speedrun mais rápida de um jogo chamado Ultra Jump Mania, fazendo wall clip, tentando cortar caminhos, mas a run dela acaba dando errado. Aí o pessoal meio que se decepciona, né, sai da sala, e aí, vendo que o console tá lá disponível, o controle também, a Tari decide tentar jogar, né, por que não? E mesmo sem nunca ter tocado nesse jogo, ela joga como se fosse a maior profissional, como se tudo fosse incrivelmente natural pra ela. E a conexão que ela tinha com o jogo foi tanta que ela simplesmente entrou no jogo. É como se ela tivesse se projetado pra dentro do Ultra Jump Mania, e ela podia inclusive falar com o próprio Coconut Boy, que na verdade se chama Theo. Mas aqui eu preciso dar uma pausa e combinar um negócio com vocês. O meu nível de inglês não é tão ruim, mas eu não quero ficar tentando falar o nome Theo ou Phil, ou sei lá como fala isso. Então vamos fazer um acordo e vamos chamar ele de Theo, beleza? Esse daqui vai ser o Theo. E eu sei, ele é um pouquinho feio, mas nas próximas temporadas ele fica bonitinho. Aí a Tari faz amizade com ele e eles enfrentam desafios juntos, né? Os desafios do próprio jogo ali. E a Tari também descobre que ela consegue analisar o jogo e projetar ações antes mesmo de fazer elas. Ela também explora algumas pequenas... viado, ela tem hack, viado. Caralho, viado. Porra. Ah, por isso que ela é uma das melhores, cara. Ah, foi assim que ela treinou do SMG4, cara. Ah, cara, por isso que ela é boa nos jogos, cara. Porra, tu sabe planejar tudo antes de fazer? Caralho. Nas falhas do jogo, como colisão ruim. Enquanto isso, no mundo real, o corpo dela estava numa espécie de transe, paralisada, pois a mente estava no jogo. Então, o chefe daquela Meta Runner de cabelo vermelho observa a situação e, perplexo, ele chama os cientistas da Tess Corp. Esse cara aí se chama Lux, e foi ele quem inventou o braço mecânico que os Meta Runners usam, como a Belle Fontier, por exemplo. Ele ficou interessado na tecnologia da Atari de conseguir se inserir em um jogo, querendo estudar
essa tecnologia para benefício da empresa. E sim, é ele que é o chefão de tudo, ele é o chefe da Test Corp. E enquanto a Tari derrotava um monte de inimigos coqueiros usando um martelo abacaxi enorme, os cientistas da Test Corp já bolam um esquema para conseguir fazer o Lux interagir com a Tari dentro do jogo, criando um avatar virtual parecido com o Theo, que o Lux podia controlar e falar por ele. O Lux pergunta como que a Tari conseguiu se projetar dentro do jogo, mas ela não sabe. Então ele fala que pode ajudar ela, e essa tentativa de ajuda começa com os cientistas tentando abrir o braço robótico dela, mas ela começa a sentir muita dor, dizendo que tá queimando. O resto do corpo dela começa a reagir, mostrando marcas brilhantes parecidas com circuitos na pele dela. A Belle até fala pro Lux que já deu, que era melhor parar, mas ele insiste, e a dor da Tari ficou tão insuportável que de algum jeito ela soltou uma espécie de pulso de energia que afastou todo mundo de perto dela. Nisso ela se desconectou do jogo, mas o mais impressionante e bizarro não foi nem o pulso de energia, e sim o fato de que o Theo agora tinha vindo pra vida real. Mas o Lux não desiste, ele tenta continuar persuadindo a Tari, falando que só queria ajudar, que era pro bem dela, que ela ia conseguir entender as coisas, mas a Tari sabia o quanto tudo aquilo era estranho e parecia que ele estava querendo manipular ela. Sendo assim, ela foge com o Theo e o Lux não tenta perseguir ela de propósito, sabendo que todo mundo acharia muito esquisito a equipe dele perseguir uma garota pelas ruas. Isso permite a Tari e o Theo fugirem até a Nexus Gaming, que é tipo uma lan house futurística onde vários streamers usam os computadores para fazer as lives. O Theo acaba entrando em uma dessas salinhas e liga uma live sem querer, fazendo com que a Belle encontrasse a Tari facilmente. Tari e Theo se separam e enquanto o Theo consegue fugir, a Tari não tem a mesma sorte, sendo encurralada pela Belle e forçada a entrar num carro da Test Corp. A Belle explica pra Tari que existem pessoas que fariam muito mais do que trocar um membro do corpo para ser o jogador número 1. E o que o Lux queria era identificar fala isso de novo, cara. Fala isso de novo. Ficar a tecnologia usada na Tari para replicar aos jogadores dele, não importa o quanto isso fosse doer para ela. A Belle até comenta que usar um braço cibernético é a coisa menos dolorosa que ela já teve que passar na Test Corp. Felizmente, o Theo acaba encontrando um cara chamado Lamar, que por alguma razão decide bater. O quê? É o quê? É o quê? Contra o carro da Test Corp e fugir com a Tari e com o Theo. Ele até explica que provavelmente colocaram um chip no braço da Tari e para que eles não pudessem rastrear, ela tinha que colocar uma jaqueta e essa jaqueta bloquearia o sinal. E essa blusa é a mesma que a Tari usa nas séries da SMG4. Aí eles continuam fugindo com o carro até a Test Corp bloquear uma das suas, e quando o Lamar pensa que não tem saída, a Tari começa a analisar toda a rua e o ambiente e consegue pensar numa forma de escapar, derrubando uma placa e subindo por ela. O Lux vê isso e decide que ele não quer mais só as habilidades da Tari, ele quer ela. Então o Lamar dirige até um restaurante. Que papo é esse, cara? Que é isso, cara? De lamen, onde leva a Tari e o Theo até uma passagem secreta e apresenta o grupo dele, chamado MD5, também apresentando para eles a Sofia e o Massa. Só explicando melhor quem é cada um, MD5, o Lamar, cara, por mais que pareça descolado, ele é um weeb, sabe? Ele é um nerd. Ele tem até travesseiro de personagem de anime. A Sofia é alguém que se empolga facilmente, transparece bastante as emoções dela, porém ela é muito inteligente, provavelmente a mais inteligente do grupo. Já o Massa é aquele cara mais recluso, mais sério e... Nossa, mano, nossa, falando sério agora, queria muito fazer um corte estilo esse aqui, cara. Puta que pariu. Quero muito fazer um corte que nem esse, cara. Porra, mano. Empolga facilmente, transparece bastante as emoções dela, porém ela é muito inteligente, provavelmente a mais inteligente do grupo. Já o Massa é aquele cara mais recluso, mais sério e que normalmente não quer saber de brincadeira. Esse grupo existe porque querem acabar com a Test Corp e cada um tem seus próprios motivos pessoais que não disseram ainda, mas eles resumiram dizendo que a Test Corp destruiu a vida de muitas pessoas, incluindo a deles. Eles sabiam sobre a Tari e a habilidade dela porque usaram um robozinho para espionar
espionar a speedrun da Belly. Não com o objetivo de espionar a speedrun em si, mas espionar o Lux. Mas acabou que a Atari chamou mais a atenção deles. Eles propõem a Atari ficar lá com eles e se aliarem para destruir a Test Corp. Mas o Massa parece todo marrento e quer provar que a Atari tem habilidades que os outros não têm mesmo. Ele convida ela a jogar Battle Blaze, um jogo de tiro em primeira pessoa. A Atari nunca nem tinha tocado no jogo e todas as vezes o Massa ganha dela. Sim, a cada partida ela ficava um pouco melhor e já começava a entender como funcionava, mas mesmo assim ele ganhou todas as vezes. O Massa começa a pensar que é uma perda de tempo tentar algo com a Atari, mas a Sofia decide dar uma olhada de perto no braço dela. A Sofia diz que esse era um modelo padrão de braço de Metarunner, mas ele tinha um símbolo diferente. E quando tentou pressionar, a Atari foi transportada para dentro do Battle Blaze. Lá dentro ela conseguia... Agora, se você morrer no jogo, você morre na vida real. Ver a chance de sucesso dos movimentos que ela poderia fazer. E consegue fazer uma disputa com o Massa bem mais acirrada. Mas mesmo assim, ele venceu de novo. Até o Theo conseguiu entrar dentro do jogo de algum jeito, mas eles logo saíram quando a Sofia desconectou a Atari do jogo. Então parece que o Theo pode entrar em um jogo se a Atari estiver nele e ele sai do jogo se a Atari sair também. Vendo o novo desempenho da Atari, as habilidades dela, o Massa decide que ela pode ficar na MD5. Ela só tinha muito que aprender ainda. E logo depois de aceitar ela, o Theo começa a bugar. Ele tava fora do jogo original dele há muito tempo. Aliás, nem era pra ele existir na vida real a princípio. Então eles precisavam colocar ele num cartucho do jogo pra que ele se estabilizasse. E falando nisso, enquanto o Lux jogava no cartucho que a Atari entrou de Ultra Jump Mania, a Belly foi mandada pro centro de pesquisa da Test Corp para investigar uma sala. E lá ela encontra um símbolo muito parecido com o símbolo da Atari, em algo chamado Project Blue. A Belly descobre que um doutor, chamado Dr. Sheridan, o mesmo que aparece nos flashbacks da Atari, tinha criado uma inteligência artificial que permitia prever acontecimentos em jogos. O Sheridan trabalhava para a Test Corp e estava tentando criar isso para poder fazer o melhor Metarunner de todos. Até porque o emprego dele estava em risco. No entanto, alguma coisa dá errado no processo de colocar SA no braço robótico e acontece uma explosão que fez o lugar ser interditado. Eles criam Cain. Criam Cain. Por enquanto não se sabe o paradeiro do Sheridan, mas a Belly reconheceu a voz da mulher que foi usada para os experimentos. Não era Atari, mas sim a Lucinia, uma das maiores Metarunners, mas que supostamente morreu em decorrência desse experimento. Tá, mas então como que a Atari tem os flashbacks desse ocorrido? Bom, vamos continuar a história e caramba, mano, é engraçado que... Por causa da... Peraí. Por causa da IA? A IA lembra desse acontecimento e aí faz com que a Atari tenha esses flashbacks. Que na maioria das animações da Glitch, os temas centrais envolvem robôs e IAs. É interessante pensar nisso. Quanto a MD5, eles dormiram e no outro dia comeram ramen de café da manhã, tudo mais, e foram tentar colocar o Theo num cartucho de Ultra Jump Mania, mas não funcionou. Isso porque já tinha um Theo lá e isso bugou o jogo. Significa que eles precisavam recuperar o cartucho original dele, mas tá com a Test Corp. Vai ser difícil pegar esse cartucho, então eles decidem deixar isso de lado por enquanto. E começam a discutir outro plano. Um plano para hackear a Test Corp e conseguir pegar... Ai, que fofo! Ai, que fofo! Pegar informações que poderiam destruir completamente a reputação da empresa se fossem vazadas a público. E além disso, poderiam falsificar um pedido para que enviassem o cartucho do Theo para eles. O problema é completamente a reputação da empresa se fossem vazadas a público. Outro plano. Um plano para hackear a Test Corp e conseguir pegar informações que poderiam destruir completamente a reputação da empresa se fossem vazadas a público. E além disso, poderiam falsificar um pedido para que enviassem o cartucho do Theo para eles. O problema era como conseguir fazer tudo isso. A Sofia sabia que é impossível hackear a Test Corp por fora, eles precisavam de algum jeito de fazer isso por dentro, tendo acesso aos servidores da empresa. E isso sim é possível. Vai rolar um evento de jogos underground que nem vai ser televisionado e o pessoal vai jogar Tempest, um Battle Royale com temática de magia, e o jogo vai rodar nos servidores da Test Corp. O plano é usar a Atari para conseguir entrar no jogo, fazer
fazer um glitch que pode derrubar os servidores, e aí sim, a Sofia consegue hackear. O glitch consistia em dar um no-clip muito forte no chão, fazendo a personagem ir para fora do mapa, e isso acabava crashando o jogo. Mas para fazer isso, eles precisariam de uma velocidade e ângulos perfeitos, então a Tari já começou a treinar. E eu não vou dar detalhes do treinamento, eu acho que não tem necessidade, a gente já pode pular pro Battle Royale. E quando a Tari tenta fazer a conexão com o Tempest, ela vai parar em outro lugar completamente escuro, e na frente dela... Puta que pariu. Eles preveram isso, cara. Caralho, tá a Lucinia. Ela tenta se aproximar, mas a Lucinia simplesmente começa a cair. Depois disso, a Tari acorda no jogo, e a MD5 explica que ela estava desacordada no jogo e tiveram que ficar protegendo ela. Felizmente, tudo dá certo, e depois de confrontos intensos tentando sobreviver, a Tari consegue o feitiço de vento que tanto precisa para se arremessar e tentar fazer o glitch. Mas não seria tão fácil assim. Sabe quem estava lá para impedir ela? A Belly. De algum jeito, a Test Corp sabia que a MD5 estaria lá. O time todo da Belly foi derrotado, mas ela ainda estava viva no jogo e conseguiu eliminar todos os que faltavam da MD5. Mas antes, ela teve um diálogo bem interessante com o Massa. Esse diálogo revelou pra gente que o Massa era capitão do time da Test Corp, mas foi demitido por já ter tentado hackear um servidor privado do Lux. E tudo isso porque o Massa acreditava que o Lux matou a Lucinia. A Belly diz que isso é uma teoria da conspiração sem sentido, já que não teria motivo pro Lux matar um dos melhores metarunners dele. Então, dado o conflito de ideias, eles começam a lutar. Meu fone! Caralho! Tanto de parry, velho. Caralho! Well, what are you waiting for, Belle? You wouldn't want to disappoint Lux, would you? E a Belly ganha. A Tari foi a última que restou e ela estava presa debaixo de um pilar de pedra. E a Belly aproveita para conversar com ela também. Ela quer saber o que aconteceu com a Lucinia, mas a Tari realmente não sabe de nada sobre isso. Então, tudo que ela faz é conseguir prender a atenção. Essa mina aí tem muito hiperfoto gigantesco com essa Lucinia aí, hein? Muito interessante esse interesse aí, cara. Parece que tem alguma coisa que rolou entre vocês duas, hein? Da Belly e usar todos os feitiços que ela tinha para escapar dela. A fuga funciona e mesmo a Belly tentando ir atrás da Tari, ela não para. Ela faz tudo o que pode para conseguir acertar a Belly e finalmente fazer o glitch que derruba os servidores. Antes de acordar, quando ela estava meio que debaixo da terra do jogo, a Tari encontra a Lucinia de novo, mas dessa vez sem um dos antebraços e com algumas marcas no corpo, marcas de queimado. Depois disso, aí sim a Tari acorda no mundo real e todos estão evacuando o prédio. E o grupo deveria evacuar também, mas o Lux e os agentes dele aparecem e encurralam o pessoal. Lux esse que já estava muito irritado com a Belly e com a situação no geral, e se fosse necessário, ele mataria alguém para conseguir o que ele quer. O Lux ameaça matar o Massa se a Sofia não parasse de tentar hackear a Test Corp, e mesmo o Massa tentando reagir, o Lux parece ser mais ágil e mais forte que ele, e dá um tiro no braço robótico do Massa. Sofia, don't! Or else everything we worked for will... Com medo de que o amigo dela morresse, a Sofia decide se entregar. Nessa cena é revelado que a Sofia é a irmã da Lucinia. Caralho. E ela deve ter saído da Test Corp por causa da morte da irmã, que ela acreditava ter sido causada pelo Lux. Mas a Belly mostra que o Lux aparentemente não tinha nada a ver com isso, mostrando os arquivos que por causa da morte...
que a Sofia é irmã da Lucinia, e ela deve ter saído da Tess Corp por causa da morte da irmã, que ela acreditava ter sido causada pelo Lux. Mas a Belly mostra que o Lux aparentemente não tinha nada a ver com isso, mostrando os arquivos que ela conseguiu do Project Blue. Mesmo assim, isso não torna o Lux menos desgraçado. Ele revela que sabia de todo o plano deles porque espionou eles através do Theo, já que ele tinha o cartucho original, cartucho esse que ele quebrou na frente de todo mundo. Porém, isso não matou o Theo, apenas deixou ele numa espécie de coma, pois o chip do jogo não tinha sido quebrado. Então, vem a proposta. Atari se oferece para ser uma meta runner pro resto da vida, trabalhando pro Lux, e em troca, ele deixa os amigos dela irem embora. O Lux aceita, mas diz que se algo acontecer, qualquer coisa que possa ir contra as vontades dele, então ele acaba com o Theo, e provavelmente com os outros amigos da Atari também. Esse é o último episódio da primeira temporada, e ele termina com um final bem triste pros protagonistas. Só que antes desse episódio acabar de fato, tem uma cena pós-créditos que mostra o telefone da Sofia jogado no lixo, e nesse telefone tinha uma espécie de antivírus avançado que removeu o vírus do celular dela, preservando as informações que ela extraiu dos servidores. O pós-créditos também mostra o Lux perguntando a Maya como estão os sinais vitais de um experimento, e a voz robótica responde que tá tudo estável. Eu não sei vocês, mas eu já consigo imaginar quem Muito é o estranho. experimento. Mas beleza, essa foi a primeira temporada, agora bora pra segunda. Do you see visions of the sea? To Eita fly porra. so high as you could be. I want to soar beyond what I believe. Caralho. Tem apoio do governo da Austrália, velho. Tá porra, da Epic Games. Caralho. Do you feel wings would set you free? 'Cause I do. A primeira Caralho, coisa que já velho. dá pra notar é como a animação parece muito mais bonita, principalmente o Theo. Ele não é mais tão esquisito como ele era antes, ele tá mais bonitinho. Bom, o primeiro episódio dela se passa um bom tempo depois do fim da última temporada, sendo que a Tari agora é parte do time da Tess Corp, quase tanto quanto a Belly. O Theo ainda tá vivo e de vez em quando o Lux deixa a Tari falar com ele. O fiado tá num bloco branco. A Era MD5 foi psicopata. temporariamente desfeita, o Massa tinha se convencido de que o Lux venceu, mas a Sofia revela que ela ainda deve ter informações do servidor no celular dela, mas que ela não está com o celular. Quem tá com o celular é a Belly, e olha só, ela não entregou o aparelho pro Lux. Na verdade, ela mantém ele em segredo e tá tentando passar das proteções da Sofia pra saber mais sobre as informações sigilosas da Sofia é irmã, né, daquela mina que ela tá interessada. Então ela quer saber o que aconteceu com a Lucinia. Corp, porque ela quer saber o que aconteceu de verdade. E casal, Aconteceu de verdade com a Lucinia. O problema é que é bem difícil passar Então, pelas proteções dela, passei. e a Belly ainda não conseguiu. Num outro dia, o Lux e a equipe de pesquisa tava fazendo testes com o Theo, que continua existindo nessa sala que parece um manicômio, mas é um lugar que ele pode existir sem ter glitz. Um dos testes foi colocar um banquinho na sala, e a primeira coisa que o Theo tenta fazer é bugar nele e dar um no-clip, e ele consegue, indo parar nos servidores da Tess Corp. Nessa brincadeira aí, ele acabou aparecendo em uma das telas que a Belly tava olhando, e ela ficou interessada no fato de que o Theo, de algum jeito, conseguia acessar os servidores. Mas logo ele foi capturado e mandado de volta para a salinha virtual dele. Enquanto isso, a MD5 começa a discutir hipóteses de como recuperar o celular e continuar com o plano de dar o Exposed na Tess Corp, o Exposed no Lux. Mas a primeira coisa que eles precisariam era conseguir um novo braço pro Massa. O problema é que a grana tava apertada, então o jeito seria
seria ganhar um. Para ganhar esse braço, a Sofia leva eles para competir em um lugar liderado por um cara chamado Marco. E eles iriam jogar um jogo co-op de carro, sendo que uma pessoa controlava as rodas e a outra controlava as armas. Parece ser um jogo bem legal, sendo sincero, e eles precisaram usar muita estratégia para vencer, sabe? Interagir com o cenário, fazer tudo o que estava a favor deles para conseguir ir num X1 contra o Marco. E o Marco não tinha nem parceiro, né? Eu sei que é um jogo co-op, mas o Marco não precisava de um parceiro. Ele jogava com 4 braços, que não eram da Task Corp, e ele mesmo criou esses braços. E o veículo dele era um caminhão. Mesmo assim, ele não tancou o Massa e o Lamar, e eles venceram. Mas eles só venceram porque aproveitaram que os braços mecânicos do Marco, coincidentemente, deram defeito bem no confronto final. O Marco fala que eles devem ter trapaceado, mas o Massa fala pra ele que agora ele sabe como é jogar com metade dos braços. O Marco ouve isso, ele só fica quieto e entrega o prêmio deles por terem vencido a competição, que é um braço Meta Runner. Então agora sim, o Massa vai ter 2 braços. Em paralelo a tudo isso, lá na Task Corp, uma Meta Runner chamada Evelyn trombou com um funcionário no caminho, e ele tava jogando um simulador de namoro. A Evelyn fica com o joguinho dele e zomba do cara falando que ele é um otaku fedido. A Tari vê tudo isso e pensa numa coisa: o Lamar também é otaku e provavelmente joga esse jogo. Talvez fosse possível conseguir contato com a MD5 através do jogo, e é isso que ela tenta. Ela entra no quarto da Evelyn e tenta pegar o jogo dela, mas a Evelyn entra no quarto também e quase que a Tari se ferra. Mas adivinha só, a Belly aparece lá também, chegando num momento meio suspeito, e vê que a Tari tava escondendo o jogo. A Belly chama a Tari pra conversar e simplesmente diz: fica com o jogo e volta pro seu quarto. Pois é, a Belly não vai contar nada pro Lux. Ela sabe que a Tari pode estar tramando alguma coisa, mas mesmo assim ela deixa a Tari se safar e deixa a Tari ficar com o jogo, até porque a Belly também tá fazendo coisas que não quer que o Lux saiba. Então, querendo ou não, ela entende a Tari. No episódio seguinte, uma deve... A Tari deve essa pra ela. Então ela fez pra poder ganhar um favor dela, né? Ganhar confiança e assim poder continuar com os planos dela. A Belly entra em segredo na antiga sala do Sheridan e consegue conversar com o Theo. Ela conecta um controle no garoto e consegue controlar ele, fazendo ele entrar nos servidores através de um glitch, e continua fazendo glitches pra, sabe, multiplicar os cocos do Theo, derrotar todos os robôs antivírus que o sistema manda, e com isso ela consegue fazer um download dos dados da Lucínia. No entanto, o Luck já tava sabendo que o Theo saiu, e um agente da Task Corp vai até a sala, e sem opções, a Belly precisa se esconder e foge, deixando o Theo sozinho, o que faz ele ser capturado de novo. Dessa vez, o Lux fica mais irritado do que o de costume e ele decide colocar o Theo no cartucho original do jogo dele, ao invés daquela salinha que não buga ele. E esse é justamente o problema, o cartucho dele tá bugado, então agora o garoto tá praticamente num pesadelo em forma de jogo. Mas sabe quem não está em um pesadelo? A Tari, que entrou no simulador de namoro a fim de encontrar o Lamar. Na verdade, é discutível que ela não esteja em um pesadelo. Quem tenta ajudar ela a encontrar é a Kizuna Ai, que, caso vocês não conheçam, ela é basicamente a primeira VTuber do mundo. E ela aceitou participar desse episódio de Meta Runner, até deixou um comentário no vídeo. A Kizuna tenta procurar o Lamar por vários nomes de usuário, mas ela não encontra. Então o jeito que a Tari acha é pedir informações pra personagem que o Lamar tanto gosta, a Satsuki-chan. Mas não é assim que um simulador de namoro funciona. Ela precisa primeiro desenvolver uma boa relação com essa personagem, o que significa que ela deve sair em encontros com a Satsuki-chan. Pois é, infelizmente a Tari precisou destruir os... Enquanto um tá tendo pesadelos, tendo que lutar contra um monte de árvores, tá tentando matar ele, outro tá lá tentando... conversando e sentimentos da Satsuki-chan, e depois de tantos encontros e presentes, ela diz que a Satsuki não era o amor da vida dela e que estava procurando por outro alguém. Ela descreve quem é a pessoa e a Satsuki consegue localizar pra ela. Então a Tari finalmente encontrou a conta do Lamar. Desse jeito ela consegue se conectar com ele e com a MD5, enquanto todos eles conversavam.
A Belly aparece lá, Que falando pra fofa. Tari que agora ela descobriu. Ela descobriu que o Lux sabia sim o que aconteceu com a Lucinia e escondeu essa informação durante Ih. 2 anos. A Belly agora sente muita Caralho. raiva do Lux e quer ajudar a MD5. Mesmo que ela e o Massa não tenham uma boa relação, eles decidem deixar as diferenças e conflitos de lado para conseguir trabalhar juntos, já que agora eles têm o mesmo objetivo. Assim como na primeira vez que tentaram colocar o plano em prática, eles precisariam aproveitar algum momento em que o Lux estivesse distraído, e o momento perfeito aconteceria em uma semana. Uma competição da Task Corp em que a Tari e a Evelyn jogariam, enfrentando 50 outros jogadores ao mesmo tempo. 2 contra 50, para provar o valor dos Meta Runners. Essa competição deixaria o Lux distraído, precisando observar a gameplay e dar atenção ao público. Enquanto isso, a Belly iria ajudar o Theo a sair do cartucho bugado e a Sofia iria tentar hackear os servidores novamente. Boa. O Massa e o Lamar se infiltraram na Task Corp e estão jogando no time inimigo, não para tentar derrotar a Tari ou a Evelyn, mas sim para atrasar o próprio time e fazer esse jogo durar mais, para dar o máximo de tempo possível para Belly e para Sofia. Nesse episódio, a Tari ainda questiona o motivo da Evelyn odiar ela, e a Evelyn diz que ela precisou se esforçar muito para entrar na Task Corp. Ela tomou diversos esporros da empresa e quando finalmente conseguiu o holofote, a Tari apareceu, roubando parte desse brilho para ela, sem ter uma fração do Eu até esse haters, né? Cara, começou a tocar Djavan aqui na rua, cara. What the fuck? esforço que a Evelyn precisou ter. E esse clima super agradável consegue ficar ainda pior. A Evelyn observa a Tari jogando e consegue notar que tinham 2 inimigos ajudando ela. E aí a Evelyn já liga pro Lux falando que devem ter infiltrados ali. Nossa, Ciente filho disso, da o Lux puta, já pensa cara. em fazer alguma coisa, mas ele recebe uma ligação da Sofia dizendo pra ele ficar paradinho. E ela consegue conectar com os alto-falantes do lugar, só pra dar um oi pro pessoal e falar pra plateia agradecer o Lux pelo evento. Foi meio que só pela zoeira ela fazer isso. Aliás, não só pela zoeira, mas pro Lux entender que ela já tinha se infiltrado nos sistemas do lugar. Ela também ameaça ele e diz que a mídia tem noção das atividades suspeitas da Task Corp, então ele não deveria fazer nada pra deixar ainda mais suspeito. Ao mesmo tempo, a Evelyn tenta enfrentar a Tari no jogo, enquanto os inimigos atacavam elas. No final, Porra, isso essa resultou Evelyn em é quase chata pra todos os caralho, inimigos derrotados e o Massa também. A Evelyn derrotou ele. E ela tinha certeza que poderia derrotar a Tari também, já que estava jogando melhor que ela. Mas a Tari aproveita uma brecha e usa a visão analítica dela para fazer um combo rápido e matar a Evelyn. Logo depois disso, a Sofia desliga as telas e pedem para que todos se retirem do lugar imediatamente. E ela fez isso porque conseguiu fazer o download dos dados que precisava. Pro plano de agora dar certo, eles só precisavam roubar o cartucho do jogo e supostamente o Theo deveria estar dentro desse cartucho. A Belly estava tentando ajudar ele a conseguir escapar e ir para outro jogo, mas de novo não funciona. A Belly é descoberta e pegam ela no laboratório do Sheridan, enquanto o Massa acaba se revelando e dá um soco no Lux só como distração, o que permite a Tari roubar o cartucho do jogo e sair de lá junto com o Lamar. Tá, então resumindo a situação de agora, Sofia, Tari e Lamar não foram pegos. Eles têm algumas informações da Task Corp, mas não todas, porque parte delas está com a Belly. E eles também queriam o Theo, mas não deu pra salvar ele. Agora a Belly e o Massa estão em uma van do Lux e a Belly revela que descobriu que o Lux sabia da morte da Lucinia e nunca contou nada pra ela. Belly e Massa continuam conversando, eles trocam uma ideia e fazem as pazes, lembrando da época em que eles e a Lucinia ainda eram bons amigos na Task Corp. A conclusão que chegam é que o Lux tem sim sangue nas mãos pela morte da Lucinia, seja porque ele quis que ela morresse ou por pura negligência. O Lux ouve isso e só suspira. Suspeito, muito suspeito. E no final desse episódio, o grupo da Tari não perdeu as esperanças ainda. Ela diz que ainda tem um plano que elas podem tentar, mas ele só tem 2 resultados possíveis. Ou o plano dá certo, eles acabam com a Task Corp, ou eles falham e a Task Corp acaba com eles. No momento atual, a Task Corp não pode fazer nada contra a Belly ou contra o Massa, porque se fizessem e a MD5 descobrir, ele tem alguns arquivos que poderiam soltar a público, e isso destruiria a reputação da empresa. Mas ao mesmo tempo, se eles já soltassem esses arquivos a público, pode ser que a Task Corp fizesse algo contra o Massa e a Belly. Bom, eu espero que essa explicação não tenha ficado muito confusa. Enfim,
Tipo assim, nem é tanto com a Belly em si que tá preocupada, mas sim com o Massa, né? Que tá lá com o pessoal, que é da TM5, e aí, tipo, se revelar tudo, se eles usarem a arma, a carta na manga deles, o Massa se ferra, né? Que eles vão pensar assim, tipo assim, já tô na merda, então vou fazer merda também. E foda-se. Penúltimo episódio dessa E aí vai temporada matar mostra a Sofia Massa. fazendo uma ligação pro Lux, querendo negociar com ele. O Lux consegue descobrir a localização da Sofia, indo até lá, encurralando ela com a equipe dele e rapidamente tirando o cartucho da mão dela. Mas tudo isso fazia parte do novo plano. O Lux tenta rodar um programa para limpar qualquer anomalia no cartucho e o programa diz que não tem anomalias. Era só um jogo normal. E o cartucho importante, que é o cartucho que servia como uma ponte para os servidores da Tescorp e pro Ultra Jump Mania que o Theo estava preso, Tava com a estava Tari. em posse da Tari e do Lamar. E a Tari conseguiu usar a habilidade dela para ajudar o Theo dentro do Ultra Jump Mania. A Sofia agora foi pega também, ela tá junto com o Massa e a Belly, mas como eu falei, tudo parte do plano. Aliás, dando uma pausa no resumo, desculpa interromper vocês, Cinema. mas eu descobri que a Glitch lançou um episódio piloto há muito tempo atrás do que era pra ser uma série de Ultra Jump Mania. Então, quem sabe eu faço um vídeo falando sobre esse projeto cancelado deles. Sim, é isso mesmo, uma animação cancelada da Glitch. Mas é só isso, eu só queria compartilhar essa ideia com vocês. Bora voltar pro resumo. Com a ajuda da Tari, o Theo conseguiria sair de lá fácil, e o Lux tinha Sempre referência de outros animações dele, cara. Muito a foda. noção disso, então ele manda a Evelyn conectar no cartucho também, e ela se aproveita de cheats, glitches e bugs pra virar esse monstrão enorme que tem vida infinita. O objetivo da Tari e do Theo era zerar o jogo, porque isso poderia Filha dar um da reboot puta, nele mano. e descorromper as coisas. E pra vencer o jogo eles precisam pegar uma bandeira, só que a Evelyn coloca essa bandeira do final do jogo no topo da cabeça dela. Ela consegue Evelyn. matar a Tari e o Theo tantas vezes que agora ele só tem uma vida, mas a Tari consegue pensar numa estratégia. Então, Finalmente, no último episódio, a Tari distrai a Evelyn enquanto o Theo faz um bug pra conseguir chegar até a bandeira e finalizar o jogo, resetando ele e fazendo voltar ao normal. Com isso, a Tari consegue mandar o Theo pra vida real de novo, e antes que ela fosse pra vida real, a Lucine aparece ali pra falar com ela. Então a cena corta pro carro do Lamar, ele tava dirigindo e então foram fazer a última parte do plano. Ele vai até um daqueles carros que o Lux estava e bate nele, porra. assim como ele fez lá na primeira temporada. Isso acaba fazendo o Lamar desmaiar, então todo mundo sai dos carros, o Lux já tá com uma arma e fala pra Tari entregar o cartucho, mas já era tarde demais. Todos os telões da cidade começam a mostrar as notícias falando que o Lux estava envolvido na morte da Lucínia e entre outros escândalos. E a polícia imediatamente é acionada pra ir atrás dele, e tinham várias pessoas vendo a cena Caralho, também, várias pessoas rápido desse filmando, jeito aí. então ele não podia atirar em ninguém, porque isso só daria mais provas e mais motivos pra ele ser preso. Mesmo assim, o Massa enfrenta ele e dessa vez ele Ô, Massa, filho da puta, mano. Todo mundo tá tentando prender esse cara, velho. Você vai dar porrada nele, cara. Sei lá, você só vai se envolver, cara, com ele. ganha, roubando a arma do Lux. Assim, os guardas também não poderiam fazer nada. Acabou, a MD5 venceu! Mas então, o Lux revela o que muitos de vocês já estavam pensando. Lucínia não está morta. A explosão no laboratório e a tentativa de aplicar uma IA avançada no corpo dela fez com que a mente dela se fragmentasse. O resultado disso foi que eles não conseguiram Coma. tirar ela de um coma, mas mantém o corpo dela vivo. O único jeito de tirá-la do coma é recuperando partes fragmentadas da mente. E bom, a Tari sabia onde elas estavam. Estavam com ela, no braço dela. O que fazia a Tari ser tão especial era uma mistura dessa inteligência artificial avançada e fragmentos da mente da Lucínia. O nome Tari é uma sigla para Turbo Artificial Rapid Intelligence, e ela é uma espécie de híbrida entre humana e inteligência artificial. Mas mesmo com essa revelação, a situação tinha basicamente melhorado. A polícia estava chegando, o Lux provavelmente seria preso de qualquer jeito, ou pelo menos ele sairia da gerência da
Tess Corp, e agora eles sabiam como ressuscitar, digamos assim, a Lucinia. Então, o que poderia dar errado para fazer Meta Runner durar mais uma temporada? Bom, o Massa estava segurando a arma com o braço de Meta Runner dele e, de algum jeito, alguém conseguiu controlar o braço. What? Evelyn. Massa? Something's wrong. I can't. No. So you are behind this. Well played. Massa? What did you do? We're out of time. Corre, minha filha, corre. Guys, we're out of time. Corre, We have to Pierre, go. corre. We have to go. We can't leave, Lamar. Look at him. He needs help. We can't help him if we're all in jail. I'll stay with É you. verdade. I don't belong with you guys anyway. After all, I've also got dirt on my hands from working with Tazcorp. Go. Get out of here. Tá bom, né, cara? Não sei o que. Tipo. A Belly, do nada. Tá bom. Por que ela faria isso? E ninguém viu ele saindo, correndo. Tá bom. Lamar! Looks like you could all use a ride. Quem é o Calvo? Na cena pós-créditos desse episódio, alguém liga pra Evelyn falando que pode ajudar ela. Era uma voz estranha, Evelyn, desconhecida, filha da e ela puta. até perguntou como ele conseguiu esse número. E como resposta, a pessoa diz que não era tão difícil pra ela conseguir controlar o braço de um Meta Runner. E essa pessoa era o Dr. Sheridan, que agora entrou em contato com a Evelyn e foi ele que controlou o braço do Massa pra atirar no Lux. E beleza, agora a gente vai entrar na terceira e última Esse cara não tava morto, velho? temporada. Caralho. O primeiro Vai lá, episódio vai lá. dela acontece cerca de uma semana depois dos últimos eventos. Parte da MD5 não foi encontrada pela polícia porque o Marco estava escondendo eles, mas não por um bom motivo exatamente. Eles eram quase que prisioneiros dele, e o que ele queria era resolver as coisas com o Massa. Ele descobriu que a falha nos braços robóticos dele não foi azar, o Massa realmente tinha... Esse cara é aquele cara que tava jogando, né? Videogame. Ok, ele é do bem. Braços Tá bom. robóticos dele não foi azar, o Massa realmente tinha colocado um bug neles para poder vencer. Ele discute com o pessoal e eles combinam que vão ter uma revanche no mesmo jogo, e se vencerem, então ele considera que as coisas estão empatadas. Se perderem, então ele vai querer o braço de alguém como desculpas pela trapaça do Massa. Eles treinam um pouquinho o jogo e aí na hora de jogar, quando a Tari tenta transportar a mente dela para dentro do jogo, ela acaba sendo interceptada e vai para outro lugar, precisando lutar com a Evelyn. Tá, basicamente o que aconteceu é que a Evelyn aceitou a ajuda do Sheridan e parece que ele continuou desenvolvendo as pesquisas da SA, porque agora ele consegue transportar outras pessoas pro próprio mundo virtual dele. Ele modificou um pouco a Evelyn para que ela conseguisse e agora ela tem as mesmas capacidades da Tari, ou até mesmo superiores à da Tari. E não só isso, modificou o Massa e a Belly sem o consentimento deles para que pudesse transportá-los para essa realidade virtual também. Um dos
dos objetivos do Sheridan What the é fuck? trazer a Lucina de volta, mesmo que Esse ele cara é precise maluco, remover velho. a habilidade da Tari ou até mesmo matar ela por causa disso, né? Pra Caralho, conseguir velho. conquistar esse objetivo. Só que esse não é o único objetivo dele e vocês já vão ver isso mais pra frente. Ah, e ele também criou uma IA baseada no Lux, só que numa versão mais passiva, digamos assim. No entanto, apareceu alguém lá pra impedir que a Tari acabasse sendo uma possível vítima, o Theo, mesmo sem saber direito o que estava acontecendo. Ele ajuda a Tari enquanto Sheridan estava distraído e conseguem fugir, ou quase. O Marco estava esperando a Tari voltar e permitiu que a Sofia pegasse o laptop dela para tentar trazê-la de volta, mas a Evelyn é muito insistente e conseguiu dar uma facada virtual na Tari enquanto ela tentava voltar pro mundo real. A Tari acaba caindo em outro jogo, e essa facada que ela tomou meio que fez com que a capacidade analítica dela, né, a capacidade vinda da IA ficasse bem mais fraca. E isso não foi o suficiente, a Evelyn vai continuar perseguindo ela nesse jogo também. Pelo menos o Theo conseguiu voltar pro mundo real, avisando a MD5 sobre a situação da Tari. Sendo assim, eles conseguem conversar com o Marco e por enquanto decidem trocar de jogo. Agora eles vão jogar Skybreakers, um jogo em que piratas navegam pelos céus com navios que voam. Como eu falei, a Evelyn tinha tentado seguir a Tari nesse jogo também, só que felizmente a Tari encontra a MD5 e aí não tem muito o que a Evelyn fazer contra uma equipe inteira. Então ela pede ajuda pro Sheridan. O que o Sheridan faz é dar a ela uma nova parceira, a Lucinia, ou quase a Lucinia. Essa versão da Lucinia consegue apenas seguir ordens e ela não sente quase nenhuma emoção. A única emoção que ela expressou foi quando ouviu a voz da Sofia. Como eu falei antes, a mente dela tá fragmentada, mas o Sheridan fez funcionar o suficiente para que ela conseguisse jogar o jogo. Só que a mente dela tá suprindo as emoções, então ela só obedece mesmo. Porém, mesmo com a ajuda da Lucine conseguindo matar players numa safe zone, a Evelyn não conseguiu pegar a Tari de novo. Aliás, a Tari saiu na vantagem, porque ela conseguiu recuperar parte da visão de Metarunner dela. A perseguição entre Evelyn e MD5 continua no episódio seguinte, e eu vou poupar detalhes porque, sinceramente, foram muitos episódios e muita cena só focando nessa parte do Skybreakers, né? Mas o que importa é que a Evelyn conseguiu capturar o Lamar, assim como vários outros jogadores, mas ela não matou eles. Ela fez alguma coisa que mexeu com o pessoal que tinha braços de Metarunner, fazendo eles terem a mente transportada para a realidade virtual do Sheridan. O Sheridan diz que ele... Por que ele quer tanto que as pessoas vão pra esse universo, cara? Ele quer, tipo assim, anunciar, fazer uma proposta, ou algo do Eles tipo. estão prestes a ver o início da Sheridan Corp e apresenta seus dois primeiros titulares, Belly e Massa, que não estavam realmente conscientes, assim como a Lucinia. O Sheridan agora estava conseguindo controlar eles também. Beleza, o plano agora seria conseguir chegar até um gateway dentro do Skybreakers para acessar os servidores do Sheridan. E eles precisavam fazer isso muito rápido, porque ele lançou o novo programa dele no mundo todo, que é aquele outro objetivo que eu tinha dito. O objetivo dele é que todo mundo que tinha um braço de Metarunner vai ser forçadamente conectado ao servidor do Sheridan. Até porque não foi o Lux que criou o braço, e sim o Sheridan. Tudo que o Lux fez foi tomar os créditos disso como se ele tivesse criado. Então agora várias pessoas que estavam de boa, de repente foram conectadas de forma forçada no servidor do Sheridan. E o Marco conseguiu ver isso de perto. Ele viu os parceiros de trabalho dele, né, tipo os funcionários dele, sendo conectados de forma forçada também, enquanto ele não foi. Porque os braços dele não são braços de Metarunner. Foi ele que criou os braços. Não tem uma marca por trás. Enfim, a boa notícia é que a MD5 está bem em frente ao Gateway. E a má notícia é que a Evelyn tá no pé dele de novo. Meu Deus do céu, essa guria não cansa. Só que esse confronto aqui seria muito mais difícil do que os outros. Porque a Evelyn tinha os corpos da Lucília, da Belly e do Massa ao lado dela. Enquanto a MD5 tinha Tari, Theo, Lamar e Marco. 4 contra 4. Acontece que essa luta foi até mais difícil do que eles esperavam ser. E pouco a pouco, todo mundo do time da Tari perdeu, inclusive o Theo, que foi morto pela Evelyn e desapareceu. Depois que o Marco perde, a paciência dele fica no limite, e ele decide reunir os homens dele que ainda estavam disponíveis e ir até o Sheridan para destruir os servidores fisicamente. E falando no Sheridan, quando a Evelyn consegue prender a Tari, ela diz que matou o Theo, e a Tari começa a dizer o quão cruel a Evelyn é, que ela só queria proteger os amigos
amigos que a Tari nunca de fato fez algo pra querer insultar a Evelyn de alguma forma, e conforme a Tari vai falando e despejando as emoções dela, o Masa vai aos poucos retomando a consciência e consegue ajudar a Tari dentro do jogo, fazendo a Evelyn soltar ela. No mundo real, o Sheridan percebe isso e vai até o Masa pra aumentar o controle da máquina sobre ele, mas de algum jeito ele consegue controlar o corpo real pra enfrentar o Sheridan, tentando enforcar ele. O Sheridan fala pro Masa parar, porque isso poderia sobrecarregar o dispositivo de controle, mas o Masa continua, o que leva o Sheridan a pegar uma chave de fenda e meter no pescoço do Masa. Quando ele faz isso, o dispositivo sobrecarrega e emite um pulso, igual aconteceu com a Tari lá no começo de Metarunner. E isso, além de nocautear o Sheridan, faz a Belly conseguir controlar a personagem dela dentro do jogo. Ela não estava mais sendo controlada por uma máquina. A Belly ajuda a Tari e juntas elas conseguem ferir a Lucinia, fazendo com que alguns dados retornassem a Tari, e assim ela tinha a visão analítica completa de volta. E juntas elas conseguem derrotar a Evelyn mais uma vez. Agora a Tari pula pro Gateway e a Lucinia segue ela, pra tentar fazer o plano antes que o Marco chegasse lá e destruísse tudo. E então nós chegamos no último episódio. O grande finale de Metarunner começa com uma batalha entre a Tari e a Lucinia, tendo que o Sheridan o tempo todo dava apoio para Lucinia, ao mesmo tempo que a Sofia conseguiu hackear o servidor e dar apoio para Tari. Toda essa luta acontece porque a Tari quer conseguir trazer de volta tanto ela quanto a Lucinia, e o Sheridan não queria que as coisas fossem desse jeito. Acontece que no meio da luta ele precisa parar de ajudar a Lucinia porque alguém bateu na porta dele, o Marco. O Sheridan tinha uma arma de fogo, mas o Marco conseguiu se proteger dos tiros usando os braços robóticos dele. Tome, So filho you're da the man puta. responsible for all this, huh? Pathetic. At least Lux knew how to throw a punch. Don't you compare me to... Hey, I remember you now. Creeping around the low tier, selling bugs to any cheater that can afford them. No, don't you dare! Get off me! I am supposed to win! None of you stupid, brainless, weak-minded idiots are going to destroy my work ever again! Well, technically, I'm not going to destroy your work. You are. E depois ele pegou um dos dispositivos de choque que o Sheridan tinha feito e colocou nele, deixando ele lá pra fritar. No mundo virtual, a Tari consegue colocar Lucinia em uma maca, mas não estava conseguindo criar conexões que pudessem levar as duas de volta. A Tari já estava ficando desesperada, o tempo dela estava acabando, o Marco estava destruindo os servidores fisicamente, mas então a Yadulux aparece e dá umas dicas pra ela, dando uma luz do que ela ainda poderia fazer. E mesmo sabendo que a melhor solução possível no momento é uma solução triste, a Tari decide seguir com ela. Ela consegue transferir os dados necessários para que a Lucinia acordasse, mas a Tari não acorda. Lucinia! I know you can hear me. I'm sorry I was involved in what Sheridan did to you. But I want to say thank you. Because I also got to meet some amazing friends. Tell Sophia I'm sorry for hanging up on her. And tell Lamar I loved listening to him talk about anime. And to Masa, thank him for making me a part of the team. Tell them all I'll miss them. She said a goodbye before she disconnected. She's not coming back, is she? First Theo and now Tari. Last thing she said to me was that she was going to miss all of you. Oxe, mas você não tava preso? Even though we barely met, it feels like I've always known her. And now that she's gone, it feels like a piece of me is missing too. Thank you, Tari. No fim, o Sheridan acabou morrendo. As pessoas que ele colocou de forma forçada na realidade virtual conseguiram recuperar a consciência e sair do transe. A Evelyn foi presa, a Lucinia finalmente voltou à vida e estabeleceu uma relação amorosa com a Belly. E também pôde ficar...
Sabia! Ao lado da irmã de novo. A polícia tirou as acusações do Massa de ter matado Lux e no final eles estão todos juntos naquele mesmo esconderijo no restaurante de ramen. Lá eles fizeram uma homenagem a Tari e ao Theo, que não podem mais visitá-los em um mundo físico, mas isso não significa que não possam visitá-los virtualmente. Antes dos servidores serem destruídos, a Tari conseguiu criar um pequeno servidor próprio e reviveu o Theo com os dados espalhados dele. Ele até fala que é estranho ser revivido porque quando ele morreu, ele sentiu que ele era nada ao mesmo tempo que ele era tudo. Ele e o universo virtual se tornaram um só. Mas agora ele tá de volta como o pequeno Theo e a Tari tá com ele nessa nova casa. Apesar disso, é triste. É triste saber que a Tari morreu na vida real e só consegue viver virtualmente agora. Mas pelo menos eu acredito que ela deve conseguir entrar em contato com os amigos dela de novo e eles vão poder jogar juntos mais vezes. E bom, meus amigos, essa é a história completa de MetaRunner, a primeira animação da Glitch Productions. E olha, pra ser sincero, Caralho, a primeira. Caralho, a primeira animação, cara. Nesse nível, cara. Caralho. eu gostei muito da história. Além da animação, Zica a pra dublagem, caralho, as velho. músicas, tudo é muito bom, ainda mais no nível de animações independentes. E se fosse pra dar uma nota, eu acho que eu daria caralho. um 8, ou quem sabe um 8,5, sendo um pouco otimista. E existem algumas coisas bem interessantes que eu quero comentar antes desse vídeo acabar. A primeira delas é uma espécie de mistério que não foi resolvido. A série nos revela em certo ponto que o nome Tari é uma sigla para Turbo Artificial Rapid Intelligence, e a Tari é uma espécie de híbrida de humana com inteligência artificial, sendo que ela herdou a IA do programa do Sheridan e herdou um lado humano vindo da Lucinia. A única coisa que não foi explicado é o corpo da Tari. Tipo, de onde veio esse corpo? Não é o corpo da Lucinia, então a Tari é um robô que se parece perfeitamente como uma humana? O Sheridan usou mais uma cobaia para ser o experimento? Bom, a gente não sabe exatamente disso, mas muitas pessoas presumem que a Tari na verdade é um robô. Ela não se lembra de nada da infância dela porque ela não teve uma. A Tari realmente é uma criação do Dr. Sheridan. E isso parece super esquisito, mas deve ser verdade, ou é a teoria que mais se encaixa, pelo menos. Fora isso, eu queria falar com os fãs de Digital Circus agora. MetaRunner e Digital Circus são duas animações da Glitch Productions, e elas têm temas semelhantes, envolvendo realidades virtuais, inteligências artificiais, e isso veio uma teoria na minha cabeça. E se o final de Digital Circus for parecido com o final de MetaRunner? No momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda falta cerca de um mês pro filme de Digital Circus estrear nos cinemas, mas eu comecei a pensar... Que dia foi isso? 7 dias atrás? Caralho. Dia 16. Ele pode Foi literalmente uma se semana. inspirar em MetaRunner pra acabar, no sentido de que alguém ou alguns vão ter que se sacrificar e permanecer no circo, no ambiente virtual, para que outros possam sair. Eu não sei quem vai ficar, o pessoal fala que é o Jax, e realmente parece que tudo tá apontando que vai ser Jax, ele, mas eu não sei Pomni, muito bem o que esperar. Eu não sei se vai realmente ser o King Jax que vai ficar no circo. Agora, a parte interessante é a seguinte: se por acaso for a Pomni que vai ficar no circo em prol dos outros, ou então a Pomni mais alguém, a Pomni mais alguns outros personagens, então é como se o final de Digital Circus fosse uma cópia do final de MetaRunner. Brincadeira, não é uma cópia, mas é um desfecho parecido e seria inspirado em MetaRunner. Claro, também é inspiração ao livro, né, que baseou o Digital Circus, que é o I Have No Mouth and I Must Scream. Mas se for realmente isso que vai acontecer, se for realmente a Pomni que vai ficar no circo, então a gente pode dizer que o final de Digital Circus é o final de MetaRunner. Mas fica esse meu pensamento aí, não chega a ser uma teoria de fato, eu só tô falando, né, que se isso acontecer, então a gente vai ver um desfecho se repetindo na história da Glitch. E isso é muito interessante. Valeria a pena até fazer um vídeo só pra isso, hein? Mas vamos ver se vai acontecer, vamos ver. Eu não aposto. Dia 14, 19. Dia 19. Estaremos lá vendo, né? Gente... Que série doida, cara. Que série doida e legal, cara. Nossa, cara. Divertido pra caramba, cara.